Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Diga essa palavra comigo, é no caminhar. Hoje, pela manhã, eu comecei dizendo uma coisa que a gente tem escutado muito nos dias atuais. Principalmente como alguns direcionamentos, que hoje é muito comum a gente ouvir a frase: para você chegar, primeiro você tem que saber aonde você quer chegar, aonde você está e aonde você quer chegar. A gente ouve bastante isso. Quem já ouviu essa frase? Ok. Todo mundo ouve porque ela está na moda. É tema de coach, né? Os coaches aí vivem para dizer isso. O senhor discorda disso? Pois, em partes. Por quê? Porque tem uma série de fatores que ninguém tem o controle. Muitas vezes uma pessoa sabe aonde quer chegar, outras vezes não sabe aonde quer chegar. E todo mundo se esquece que tem fatores que não estão no controle humano. E aí que está o problema. Aí só vira uma frase. E uma boa frase de efeito. É ruim, de todo essa frase, não penso que ela seja ruim. Eu penso que ela deve ser mais bem colocada. Porque chegar em algum lugar, todo mundo quer chegar. Uns sabem aonde quer chegar, outros não sabem aonde quer chegar. E biblicamente, nós vivemos por fé, nem sempre você vai saber, não tem uma direção certa para você, não tem um caminho para você, será no caminhar que Deus vai te dar a direção. A partir do passo de fé. Então, eu tenho, na verdade, 2 sermões. Um que eu trouxe pela manhã e um para esta noite. E eu vou fazer uma junção dos 2. Por que eu vou fazer uma junção dos 2? Para mostrar isso aqui para você na prática. A gente, para chegar aonde nós queremos chegar, ou aonde Deus colocou dentro de nós, a primeira coisa que dentro dessa frase, as pessoas ignoram que ela precisa de Deus, da direção, da proteção, da cobertura, senão ela nunca vai chegar lá. É o que acontece com muita gente. Pode acontecer como o povo quando saiu do deserto, do Egito. Eles saíram, sabiam onde queria chegar. Onde eles queriam chegar? Aonde? Na terra prometida. Mas nunca chegaram. Ponto. Nunca entraram nela. Então, é mais do que uma frase de efeito. É muito mais do que isso. Então, nós precisamos aprender à luz da palavra. Porque o que prevalece é a palavra. O que vai acontecer é o que está escrito na palavra. Aí muita gente fala assim: não, bispo, mas tem muita gente chegando lá. Chegar também é um ponto. Permanecer é outro. É outra história. Então vamos lá. Eu vou começar em Gênesis 11, que diz assim, Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles, diga comigo, e saiu com eles de Ur dos Caldeus,
Completa a leitura você, por favor. Para ir para... Saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. For até Arã, onde ficaram. Se eu ler em outra tradução, está assim, ó. Mas pararam em Arã, estabeleceram-se ali. Mas, lê nessa tradução, mas pararam em Arã e estabeleceram-se ali. Saíram para ir para onde? Para onde? E pararam aonde? E qual é o problema disso? Havendo terá vivido 205 anos ao todo, lê o final, termina a leitura, por favor. Chegou em Canaã? Não, não chegou. Não chegou em Canaã. Morreu em Arã. Essa é a história de muita gente. Essa é a história de muitas pessoas. Sai para chegar na sua Canaã, por alguma razão para em Arã e morre em Arã. Acabou, não terminou. Não chegou aonde tinha saído para chegar. Aí vem no versículo 12 e o Senhor diz assim, ó. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai. Diga comigo, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Não falou para onde ia. Não deu um GPS para ele e diz assim, ó, estou entregando a você esse GPS e já está com todas as coordenadas para você se dirigir nesse deserto. Fez isso? Sim ou não? Ele não deu um mapa e abriu esse mapa e disse assim, querido, tem um mapa muito bem detalhado aqui, e você vai seguir essa trajetória aqui, tem milhares de quilômetros para você chegar lá, mas você vai seguir, vai passar por esse vale, vai contornar essa montanha, vai passar por esse rio e tal, e você vai chegar. Tem? Sim ou não? É no caminhar. É no caminhar. Tem que começar. E aí, eu sei aonde eu quero chegar. Estou voltando a dizer aqui. Vamos lá. Eu farei de você uma grande nação. Diga comigo, eu farei de você uma grande nação. Quem está falando isso? Deus. Então não dependia dele, dependia de Deus. Primeiro ponto. Dependia da bênção de Deus sobre a vida dele, dependia de Deus abençoá-lo de inúmeras formas, dentre elas a sua fertilidade, essa promessa se cumpria. Diga comigo, e o abençoarei. Vem cá. O abençoarei. Depende do homem? Sim ou não? Então para de se iludir. E para de deixar a gente se iludir. Te iludir. Para. Estabeleça dentro de você. Você precisa da bênção de Deus, senão você não chega lá. Nada que você fizer vai funcionar para você chegar lá. Nada. Nada. Diga comigo, e o tornarei famoso. Quem estava falando isso? Deus. De fruto da caminhada. Diga comigo, você será uma bênção para os outros. Você vai ser um instrumento de bênção para os outros.
um canal de bênção para muita gente. Diga comigo: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E esse fator, como é que faz? Você já viu que tem pessoas que é uma esponja? Já viu que tem pessoas que são esponja? O que é, bicho? Ele absorve tudo que vem. Tudo. Tudo que vem de negativo, ele é uma esponja. Tudo que vem, pega. Eu preciso da bênção de Deus, porque uma maldição, ela pode pegar? E como? Tem gente que fala que não acredita e está vivendo. Tem gente que fala que não acredita e está vivendo o que ouviu, o que já escutou no passado e viu. Porque pega. O senhor dá peso a isso? Não dou peso nenhum. Para mim, o que conta na vida de uma pessoa é resultado. Eu aprendi que na vida é o seguinte: não tem blá blá blá, é resultado. É isso que conta. As pessoas podem falar o que quiser, o resultado da ponta fala. O que aparece lá, como resultado final, é o que fala. Eu posso falar que eu tenho fé, eu posso falar que eu acredito, eu posso falar uma série de coisas, o resultado vai falar. Que tipo de fé é a minha? Qual é a qualidade da minha fé? Quanto eu creio? As minhas ações vão falar. As minhas reações vão falar. O meu dia vai falar. Diga comigo: e todas as famílias, por meio de você, todas as famílias, diga comigo, todas as famílias, pode repetir essa palavra para mim de novo? Todas as, veja o peso que uma família tem para Deus. Observe o peso que uma família tem para Deus. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. Isso é tão glorioso, gente, que a gente começa a viver isso em escalas menores. A gente começa a viver isso dessa forma. Você começa, eu vou falar por mim, né? Eu vejo isso aqui se cumprindo na minha vida numa escala muito menor do que eu creio que ela vai se cumprir. Mas, por exemplo, né? Quantas pessoas hoje que eu nem conheço, que são abençoadas através da minha vida, através da minha família, através do meu testemunho. Quantas pessoas que eu lembro, muitos de vocês eu não conheço, muitas pessoas que acompanham a gente pela transmissão, eu nem sei quem são, mas elas estão sendo abençoadas. A gente se torna uma bênção na vida dessas pessoas. Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que elas veem em nós, aquilo que elas aprendem conosco. Então, eu quero deixar registrado para você que mais do que saber aonde você quer chegar, tem outros fatores envolvidos. Muito sérios. Aí eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Bonito demais essa frase. Mas ela depende de muitos outros fatores. Ela depende desse conjunto de bênção sobre a sua vida. Ela depende da bênção do Senhor te acompanhar. Ela depende dos passos de fé que você vai começar a dar pela direção. Olha o que diz o 4. Diga comigo: então Abraão partiu como o Senhor havia
O quê? Espera aí, ele partiu sem saber. Ele queria chegar nessa terra que Deus ia mostrar para ele, mas ele não sabia que terra era, onde era. Ele não sabia como fazer, qual era a direção. Ele partiu para uma terra que eu lhe mostrarei. Assim como muitos de vocês acham que sabem do seu propósito e não sabem. Talvez você saiba de uma direção, um ponto inicial. Que Deus libera uma palavra ou algo que Ele coloca no seu coração, mas você não tem nem dimensão do tamanho disso. E quando isso começa a se cumprir nos passos, diga comigo, é no caminhar. É nessa caminhada que começa Deus te mostrar. E olha que coisa, Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Então aí eu vou te mostrar que o quanto isso é poderoso, que não é simplesmente, saí, eu sei aonde eu quero chegar. Vamos lá. Ló foi com ele, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Diga comigo, e seguiu para a terra de Canaã. Leu de baixo. Opa, chegou em Canaã. O pai nunca chegou? O pai nunca chegou na terra de Canaã? Ele chegou, mas você viu a diferença? Quem deu a direção? Quem falou, sai da tua terra, sai daí de Harã, sai do meio do caminho e vai para Canaã, meu filho, vai para a terra que eu vou te mostrar, nem falou o nome dela. E ele saiu por fé, e chegou em Canaã. Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei estas terras a seus descendentes. Leia em voz alta comigo. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor. Significa consagrando esse lugar que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul, acampou na região montanhosa entre Betel, Betel significa casa de Deus, a oeste, e Ai, a leste, e construiu ali, diga comigo, e construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Você vai entender onde eu quero chegar, e se você não entender, lamento. Diga comigo, Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Então, vamos aqui. Nessa época, um homem que tinha muitos rebanhos, um homem que tinha muitos empregados, muitos servos, e um homem que tinha prata e ouro, ele não era rico, ele era riquíssimo. Ele era riquíssimo. E Abraão tinha. Só para concluir, do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel, casa de Deus. Por fim, armaram as tendas em Betel, onde haviam acampado anteriormente, diga comigo, e onde Abraão havia construído um altar, diga, e ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Meu Deus, aonde ele chegava, ele adorava. Aonde ele chegava, ele consagrava. Aonde ele chegava, ele levantava um altar. E aí tem uma mensagem muito séria para nós.
Hoje de manhã eu dizia assim, nós vivemos em um mundo de Martas com o desafio de sermos Marias. Não entendi nada que o senhor falou. Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, Marta estava agitada, preocupada, ansiosa, com muitos afazeres, com muitos serviços, e foi questionar Jesus se Jesus não se incomodava que a irmã dela não o ajudava. Aí Jesus vira e diz assim: Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa, com muitos serviços, quando uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, da qual ninguém pode tirar dela, não será tirado dela. Então nós vivemos no mundo de Martas, de correria louca, com o desafio de sermos Maria. O que é ser Maria? Estar aos pés de Jesus, ouvindo, recebendo as orientações e as direções. Abraão, como é que Abraão, como um homem tão rico, um homem que tinha rebanhos monstruosos, servos e mais servos, muito ouro e muita prata, tinha essa fé para estar parando, levantando um altar e adorando Deus continuamente? Esse é o problema de hoje. O cara conquista um pouquinho, ele já não tem tempo para Deus, por isso que nunca vai por muito. Um pouquinho, coisa pequena, ele já não tem tempo mais para Deus. O sobrinho Ló estava junto com ele e tinha uma riqueza semelhante. Como é que Ló terminou seus dias? Pobre, morando numa caverna. A riqueza era muito semelhante. Se eu der sequência onde eu estava aqui no 13, vai mostrar os dois eram tão ricos que a terra tinha dificuldade de comportar os dois juntos. Mas Abraão continuou a enriquecer, e Ló, que não tinha esse espírito, que não tinha essa fé, perdeu tudo que tinha. Ló foi levado cativo por 5 reis que invadiram Sodoma, e ele foi levado preso. Abraão teve que juntar todos os seus servos, mais de 318 servos, para ir lá resgatar Ló e os bens de Ló, que tinha perdido tudo. Perdeu tudo. Ele recuperou, mas voltou para o mesmo lugar e fazendo a mesma coisa. Você não lê em nenhum momento Ló levantando altares, consagrando os lugares e invocando o nome do Senhor. Você não vê em lugar nenhum. Mas você vê Abraão fazendo. E Abraão continuou enriquecendo. Abraão continuou prosperando. O que nós aprendemos com isso? Querido, primeiro, para chegar onde você quer, você pode até ter o desejo de chegar a algum lugar, mas vai ser na caminhada que você vai chegar lá. Em comunhão com Deus. Abraão é chamado de o amigo de Deus. Quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem que você pode dizer que é amigo? Você tem conhecido, você tem colega, mas e amigo? Amigo, aquele que você confidencia. Quantos você tem? Que está lá na tua casa.
Por que que Abraão era chamado de amigo? Porque tinha intimidade, relacionamento. Isso aqui fala muito para nós, muito. Então, pense você, se Abraão dissesse assim, não, muito trabalho. São mais de 300 servos para administrar. Tem alguém que tem mais de 300 funcionários aqui? Nessa igreja não tem ninguém que tem mais de 300 funcionários. Um rebanho monstruoso. Ouro e prata. E o homem vivia para adorar a Deus. Os reis queriam ser amigo dele. Os reis se incomodavam com a riqueza dele. Você sabia disso ou não? Sabia quando Ló foi preso, foi levado cativo, o que reis não deu conta, ele fez? O que exércitos não deu conta, ele fez. Reis queriam ser amigos de Abraão. Tem uma mensagem para nós. Se eu quero ser grande, eu vou ter que aprender isso. Senão eu me contento em ser pequeno, ser um Ló da vida, ser qualquer um. Segue, por favor. Vamos para Josué. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Diga comigo, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Leia em voz alta, por favor. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, espera aí, tem mais fatores do que simplesmente querer chegar em algum lugar e conquistar alguma coisa. Está entendendo a mensagem ou não? Sim ou não? Tem mais fatores envolvidos aí. E aqui está o principal dele. O principal, onde puser os pés, eu darei a vocês. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Assim está na tradução Almeida. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vos dou. Então tem uma coisa aqui, tem outra coisa importante aqui. Abraão foi no caminhar. Josué no também pisar. E não é fácil pisar. Você sabe de uma coisa? Eu peço a Deus para me ajudar, para transferir a vocês o que muitos de vocês têm como simplesmente história. Eu sempre trabalho para combater isso. Não fica com história bíblica, porque isso aqui não tem nada de história. Não estou te contando nenhuma história bíblica. Estou te contando a história de Abraão, não estou te contando a história de Josué. Estou tentando transferir um espírito para você, porque história, querido, vai ler livro de história, você vai ficar bem informadinho. E não vai mudar nada na sua vida. História por história não vai mudar nada na sua vida. Você vai adquirir conhecimento. O que eu preciso? Preciso do Espírito. Eu preciso desse Espírito. A Bíblia é um livro de repetições. A Bíblia é um livro que deixa claro que tudo foi deixado como exemplo para nós. Só que o que acontece com boa parte das pessoas? Às vezes a gente olha e fala assim, não é bem assim. Sabe quando você para descobrir que é assim? Quando tudo dá errado, porque aí você não tem alternativa.
quando o fundo do poço chega. Aí a gente não tem alternativa mais. Estou no fundo de poço, ou eu acredito, ou não acredito, ou eu morro. A gente passa a dar atenção de verdade para a palavra. Eu já cheguei no fundo do poço, eu cheguei uma vez, e eu digo para mim mesmo, eu jamais volto para lá. Porque eu não brinco mais. Não brinco mais. Não brinco, não faço experiência com a minha vida, e não permito que a minha família faça. Por isso que, se tem uma coisa que eu invisto paralelamente, e daqui a pouco eu vou falar algo muito importante para você, muito sério a você, é que tudo tem uma ordem certa, tá? Tudo tem uma ordem certa. Nós falamos sobre ontem de princípios e valores do reino. Dentro dos princípios e valores do reino, o principal é honrar a Deus, você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas não essa conversa fiada de Deus estar em primeiro lugar na minha vida, você levanta cedo, você não fala com Ele, você não para buscar, você não para ouvir Ele, você acredita, fala que acredita no propósito dEle, mas você não está em comunhão, investe tempo nesse relacionamento com Ele. Não. É relacionamento. É parar para falar, para meditar, eu preciso ouvir a voz do Senhor, o que Ele tem para mim, ser dirigido pela palavra. Segundo, princípios e valores do reino. Qual é, por favor? Está simples, fácil. Família. Família. Família é assim, dentro da ordem, é a segunda. Dentro da ordem é a segunda. Família, que hoje está banalizada, que hoje não é respeitada, valorizada. Família é o modelo. Família é a continuidade, é a continuidade do propósito do Senhor. Se não tem família, quem vai ensinar para os seus filhos, para a geração futura, os princípios e valores do reino? Quem vai? O mundo? O mundo? Você acha que o mundo ensina? O que o mundo tem para ensinar? O que você acha que o mundo tem para ensinar? É lamentável. Então, nós precisamos, que é uma coisa que a igreja vem trabalhando fortemente sobre, que pelo menos em nossas vidas, que prevaleça e que nós nos fortalecemos, venhamos nos fortalecer muito para que a gente estabeleça a cultura do reino. É uma cultura, porque senão vai entrar a cultura demoníaca que está aí fora hoje. Essa total inversão de valores. Hoje, o certo é errado, transformaram o doce em amargo, o amargo em doce, o certo em errado, o errado em certo. E assim por diante. Está um caos, né? E quem é o responsável para mudar isso? Somos nós. Parar de ceder. Somos nós. Vai ser um desafio gigantesco? Será? Por isso que nós estamos sendo treinados e preparados. O que você acha que, vocês talvez não se dão conta, o propósito político que tem aí por trás, muito bem arquitetado e planejado, que o alvo é a família. O grande alvo é a família. Né? Esse propósito político enfraquecendo a sociedade e a sociedade se tornando uma sociedade totalmente dependente, fraca, frágil, dependente do sistema, dependente do governo. Você acha que tem por trás de tudo isso? Você já leu a Agenda? Já assistiu o documentário Agenda? Vai assistir e veja o que está acontecendo no mundo. Então, que a cultura do reino se estabeleça e cresça, e a gente tenha força para que, enquanto Jesus
não retira a igreja, a gente possa resistir fortemente, bravamente. Não é verdade? Porque está chegando um momento que vai ser complicado, extremamente complicado. Há uma total inversão, e aí daqueles, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. É no caminhar que tem que pisar, caminhar, avançar, é onde pisar. Então, você vê que nós começamos com a caminhada, nós estamos falando agora de pisar. Foi feita uma promessa, né? O Senhor fez a promessa a Josué. E o fato é que o Senhor está soberanamente dando a terra, não nega a sua responsabilidade de dar um passo de fé. Ele dá, mas quem tem que dar o passo de fé? Somos nós. Tomar o que lhe é dado, somos nós. Nós que pisamos, nós que conquistamos, nós que tomamos posse do que é nosso, nós que ocupamos o nosso espaço, nós que nos posicionamos, nós que agimos a nossa fé. Por 3 vezes nós vemos o Senhor encorajando Josué e dizendo a Josué: seja forte e corajoso. Diga a palavra comigo: seja forte e corajoso. A missão era colocar o povo na terra e dominá-la. Precisava de força, precisava de coragem, precisava de bravura, precisava de um posicionamento firme. É como a gente fala, né? Eu estava brincando aqui. Cadê os homens? Levanta as mãos, por favor. Quais são os filmes que vocês assistiam na geração de vocês e curtia, gostava mesmo? Qual era? Fala aí, fala aí, Fabiano. Rambo. O que mais? Hã? Qual que é? Não entendi. Falcão. Braço de ferro. Vira o bonezinho e... Lindo esse filme, eu adorei esse filme. Rock, a sua geração. Que é mais? Os mais velhos aí. Os meninos da minha idade, assim. O que mais? Tem não? Fala aí, Marcelo. Vai você. Hã? Fala, Uri. Qual que era o filmão lá? 007, Missão Impossível. O que mais, gente? Conan. O Bárbaro. Né? Então, e aí vinha, né, depois a geração mais aqui, tinha o Van Damme, o Steve Seagal, só nego bravo, macho, não é verdade? Uma geração de homem que se inspirava nos homens de verdade. E os filmes da geração de hoje, qual é? O que os meninos de hoje assistem? Hã? Não entendi. O que você assiste? Não, você é menino de Deus, não vou nem perguntar para você. Perguntar, isso acontece em outros lares por aí, no seu não. Né? O que os meninos de hoje assistem? Começa pelas nossas músicas, vamos lá. As músicas do passado, os cantores, né? De vez em quando a gente escuta algumas e fala: nossa, que saudade, meu Deus. Hã? Tinha mensagem, né? Tinha mensagem, tinha uma coisa bonita. Então, e a geração de hoje? Hã? Não está feia a coisa? Então, para pensar a geração, se a gente não estiver ali. Que geração fraca. Que geração fraca. Rapaz, a gente saía do filme, do cinema, a gente dava piruleta tudo quanto é tamanho. Era ou não era? Rodava e tal, e você já chegava voando, arrebentando. Então, o quanto nós precisamos estar atentos, e a cultura, né? A cultura do reino, que tem muito a ensinar,
muito a ensinar a gente, essa força, né? Eu falava outro dia sobre Jesus. Jesus, querido, não se iluda não. Não se iluda não. Ah, Jesus foi bonzinho, Jesus apanhou na cara, Jesus só por propósito. Só por propósito. E mais, né? A gente via um homem de extrema força, personalidade, que lutou pelo propósito, que não cedeu à cultura, que não recuou e morreu porque tinha que morrer. Tinha que morrer. Por que tinha que morrer? Porque ele tinha que pagar. É o Cordeiro de Deus, a lei exigia que o Cordeiro fosse sacrificado no lugar do homem. E ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, de uma vez só. Mas como homem, raça de víbora, hipócritas, quem que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Sou eu. Caiu todo mundo. Chega lá no templo lá, está todo mundo fazendo comércio no templo, ele entra e faz o quê? Põe todo mundo no chicote para fora, meu filho. Todo mundo. Vocês estão profanando esse lugar, o zelo pela casa do Senhor me consome. Sai daqui, rapaz. E ó, pinhola. Pinhola. Sabe o que é pinhola ou não? Ninguém foi de sítio fazendo aqui, não? Então, chicote, tá bom? Tem chicote e pinhola. Pinhola era gostoso, o cara tinha umas argolonas assim, bichona dava cada estalo, né? Então, de extrema personalidade, força, não cedeu à pressão, não cedeu à cultura. O que Deus colocou na boca dele, ele falou. Queriam argumentar, não tinha argumento. E hoje, uma geração, infelizmente, fraca, sem um posicionamento, não. E aí, a gente fala assim, mas Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Mas por quê? Por que o Senhor vai abençoar? É uma geração que está partindo para o lado de lá, acabei de falar agora. O sujeito, ele prospera um pouquinho, ele já esquece de onde saiu, ele esquece quem o colocou lá, e para o que ele foi colocado lá. Por que Deus tem prosperado? Deus quer colocar ele numa camada para ele influenciar essa camada, para ele dar honra e glória ao Senhor. E cadê? Eu estava vendo, você viu que muitas coisas estão mudando, né? Deus usa bocas aonde Ele quiser. Hoje, existem muitos cristãos no governo, orando, clamando, liberando palavras. Outro dia nós vimos aí o brasileiro que ganhou o título mundial no UFC. Você escutou o que ele falou no final? Eu não assisti a luta, mas depois eu vi um vídeo. Escutou o que ele falou? Toda a honra e toda a glória ao Senhor, e ele disse assim, ele falou, gente, como é que ele falou? Não falou pessoas, ele falou mais ou menos assim, pessoal, alerta, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Milhares de pessoas assistindo, uma simples mensagem, saindo da boca de um cara que estava subindo no pódio, ocupando o primeiro lugar, e esse cara libera uma palavra, toda a honra e toda a glória a Deus, quero agradecer a Deus, pessoal, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Deus usando bocas em todos os lugares, em todas as camadas, levantando gente em todos os lugares. O que é isso? Parece que, não, é do nada, o cara é um religioso. Não, tem uma boca sendo falada, tem uma boca alertando. Alguém que subiu e está glorificando o nome do Senhor. Ocupou o pódio, o primeiro lugar no pódio, está exaltando o Senhor, dando honra e glória a Ele e sendo a boca do Senhor falando. Aí as pessoas sobem um pouquinho, desaparecem, estou corrido demais, estou cheio de trabalho. É uma mensagem que está mandando. Ao invés de levantar seus altares, adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Porque de onde vem
tem muito mais, tudo é dele, ele promove, exalta e rebaixa quem ele quiser. Quem ele quiser. Josué era preciso ser forte e coragem, ele só conseguiria não se apartando da palavra. Foi o que Deus disse a ele. A palavra o sustentaria, guiaria, encorajaria. A batalha sempre foi espiritual e seria vencida de forma espiritual. Porque a cada momento nós estamos vivendo um novo desafio. Você sabe disso. A cada momento você tem que estar vivendo, você vai estar vivendo um novo desafio. É outra coisa que eu condeno, né? Eu abomino isso. Eu abomino as pessoas perderem a sua essência, se esquecer de onde saiu, se esquecer do que Deus fez na sua vida facilmente. É ingrato com Deus, ingrato com a família. Ingrato com Deus, ingrato com a família, ingrato com as pessoas. Ingrato com a igreja. É mais ou menos assim. Deixa eu ler aqui, depois eu completo. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. O Senhor vem e diz, né, Moisés morreu e agora ele seria com Josué. Deus, como foi com Moisés, seria com ele, assim como é conosco. A direção dos limites da terra, se a gente olhar no mapa, forma uma cruz, os limites da terra. Todos os limites, é como se fosse uma cruz. Ou seja, a cruz, em toda a Bíblia, a cruz sempre esteve presente. Se você não sabe disso, a cruz sempre esteve presente. E tudo no Velho Testamento apontava para Cristo. O caminho a ser percorrido é de entrega, renúncia, sacrifício, coragem. Pisar é avançando corajosamente. Ele precisava diga que palavra comigo, de um batismo de coragem. Era um desafio que ele tinha. E ele precisava de um batismo de coragem. E tem uma coisa linda, né? Eu falo de família, vocês vão lembrar que Josué é um exemplo de família também, né? O que ele vira para o povo quando o povo está titubeando? Ele fala assim, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. 6, diga comigo, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. 7, diga comigo, seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, diga comigo, nem para a direita, ou nem para um lado, nem para o outro. Diga comigo, assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Não aparta da palavra, não aparta da lei. Diga comigo, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Diga comigo, relembre continuamente. Diga, relembre continuamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que é tão sério isso e a gente tem que ser, nós precisamos ser pessoas lúcidas? Por quê? Nós estamos cheios de sonhos. Sabe o que eu estava fazendo agora, 15 horas? Agora às 15. Um culto fúnebre. Culto fúnebre. Lamentavelmente, um culto fúnebre.
Que culto é esse, bispo? Orando com as famílias que perderam um familiar, um ente querido. E nesse momento, a gente vê, num momento como aquele, o que tem valor na vida, o que é importante na vida, o que faz sentido na vida. As coisas são tudo muito bom, maravilhoso. Mas coisas não são mais importantes do que pessoas. Não são. Está longe de ser. As conquistas têm muito valor, muito sentido com as pessoas que a gente ama. Eu sou uma pessoa que eu batalho muito pela união da família, porque eu sei o valor de uma família. Tem duas coisas que eu dou muito valor, que eu trabalho muito forte, que é essa reunião, porque eu sei o que é ter muito e não ter nada. Eu sei os problemas que causa, as dores, os traumas que causa na vida de uma pessoa uma falência ou a miséria. Eu sei quanta humilhação isso traz para a vida de uma pessoa. Quantos problemas traz. E sei também o quanto é devastador o fim de uma família, a separação de uma família, a separação de pais, o quanto os filhos sofrem, o quanto isso é devastador e quanto dano causa. Né? Sai todo mundo ferido, sai todo mundo destruído, todo mundo. Então, a palavra nos dá condições de aprendermos e construirmos uma vida sólida, sem ilusões. Como é uma vida sólida sem ilusões? Cuidado com o peso da bênção. Não se intoxique com o peso da bênção, que bênção pesa. Quando você prospera, você conquista uma vida tranquila, próspera, mora numa casa bacana, conquista carros bacana. Eu descobri na minha jornada de fé que as pessoas, quando não tem problema, elas vão procurar um. Entendeu? Eu descobri isso na minha jornada de fé. O que eu já peguei de testemunho, o que eu participei de histórias aqui de pessoas sair do nada e conquistar coisas estrondosas, e depois de conquistar e ir tão longe, se perder na bênção, não está escrito. E começar um processo devastador, perdendo não só o que conquistou, mas perdendo suas famílias, porque não soube lidar com o peso da bênção, não soube administrar e continuar com os mesmos princípios e valores, honrando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, continuando sendo um bom servo do Senhor, um bom servo, servindo. Prosperidade tem propósito, tá? Não acha que é para você ficar rico e desfilar e ficar fazendo graça para uma sociedade que está com você, tá bom? Está pouco se importando com você. Isso é a maior besteira que um ser humano pode fazer. Tem uma sociedade aí que estabeleceu um padrão medíocre, a conversa é medíocre, a conversa é de baixo nível, os valores são coisas e não pessoas, entendeu?
é só quanto o cara tem, quanto o cara conquistou, quanto de riqueza ele fez. É uma conversa fútil, do qual, infelizmente, ele não vai levar nada daqui, e muitas vezes ele começa a valorizar mais essas coisas do que a própria família. E pessoas se perdendo, né? Se perdendo e se esquecendo de onde saiu. Eu quero trabalhar esse ano que vem, e Deus me dê graça para trabalhar isso, mas de verdade, de coração. Eu acho que todo casal deveria renovar os seus votos todos os anos. Todos os anos. Deveria se lembrar do juramento que fez, deveria se lembrar dos votos, deveria se lembrar dos momentos difíceis e também dos momentos bons, e construir com solidez, cultivar um relacionamento estruturado, prazeroso, sabe? Fazendo um ao outro feliz e fazendo, né, a sua família, sendo um bom exemplo para a sua família. Eu acho que todo casal devia fazer isso. Porque o que eu tenho visto na minha caminhada, casais depois que prosperam se perder, é assustador. Casais que depois constroem, chegam a um certo nível, depois o nível de tolerância acabou, a paciência acabou. Eu já fui medíocre assim, porque eu cresci com meu pai. Meu pai, se você batesse a porta do carro mais forte, parece que o mundo ia acabar. Sabia? Se você batesse a porta do carro mais forte, o mundo parecia que ia acabar. Se acontecesse alguma coisa com o carro, virava de ponta cabeça. Quando eu me casei, eu já sabia muita coisa que eu não queria trazer para a minha vida e que eu não queria ser. Mas algumas besteiras inconscientemente você acaba trazendo, né? E eu fui amadurecendo, eu fui crescendo e fui entendendo que as coisas mais importantes que eu tinha não era o que eu tinha, né, em termos material, mas sim a minha esposa, meus filhos. E às vezes, quando acontecia alguma situação, como aconteceu, por exemplo, já aconteceu da minha esposa bater o meu carro. E ninguém quer um carro batido, não é verdade? Ninguém, todo mundo quer o carro impecável, novinho. Mas eu olhar para aquilo, e eu faço isso até hoje, isso foi um grande segredo que chegou na minha vida, e alguns aqui sabem disso, que eu parei de dar valor às coisas, e eu passei a dizer o seguinte: outro dia eu não tinha, e o Deus que me deu esse, vai me dar muitos outros. Imagine você, eu vou desgastar, e vou brigar, e a minha mulher não mirou num carro, e falou assim: eu quero acertar esse carro, eu quero que esse carro me acerte. Não é verdade? Não bateu porque quis. Então não adianta eu descarregar e pesar ainda mais e dizer: meu Deus do céu, por que você fez isso? Espera aí, eu não fiz porque eu quis. Pode acontecer com qualquer um. Então, e eu passei a não, porque o meu maior tesouro não são esses. E outro dia eu não tinha. Outro dia, bispo, mas é duro para conquistar. Eu sei, mas se Deus te abençoar, fica fácil para conquistar também. Não é verdade? Se Deus te abençoa, fica fácil. Isso vira rotina, isso vira... o que não é normal se torna normal na sua vida. Então, quais são os prejuízos? São as escolhas erradas. Quais são os prejuízos? Né? Eu me lembro de uma certa situação. Bispo, por que você está falando sobre isso? Sei lá, deu vontade. Certamente o Espírito Santo tem alguma coisa. Eu me lembro, nós falamos uma vez de uma discussão que eu tive com a minha esposa, porque eu comprei, ou ela comprou, não me lembro exatamente, umas camisas para mim. E aí essas camisas não deram certo, e aí ficou aquela coisa para trocar, e não troca.
E eu dei uma pressão violenta por causa daquelas camisas, né, e por causa dos apertos, aquelas coisas todas. Aquela sensação idiota, né, que veio, dinheiro não é fácil, aquela coisa toda e tal. E aí, quando eu fui dar uma pressão nela, ela virou para mim e falou assim, ela falou, minha preocupação não são as camisas, minha preocupação é você. Eu não quero que rasgue as camisas, que pegue fogo, eu quero estar bem com você, eu quero que a gente esteja bem, e a gente não brigue por causa de uma coisa tão pequena, né? E eu parei para refletir aquilo, eu falei, pô, que mediocridade, que porcaria, eu estou brigando com a minha esposa, para a pessoa mais importante da minha vida, por causa de uma porcaria de uma camisa, por causa de não era uma não, era 3, então não era tão barato assim, né? Mas eu falei, pô, por causa de uma porcaria de 3 camisas, que rasgue elas, que pegue fogo, né? Imagine se eu fico com as 3 camisas, mas perco a minha mulher. Não é verdade? Qual é a vantagem disso? E se eu brigo com minha mulher, por causa de um carro, eu fico com o carro lá, estou com o carro, mas e aí, perdi a minha maior riqueza. Perdi a minha companheira para a vida, a mãe dos meus filhos, uma estrutura. Então, os maiores valores não são coisas. Eu tenho algumas coisas, desculpe vocês mulheres, eu tenho algumas coisas que eu estabeleci, eu gosto de casa arrumada, mas eu não faço questão. Sabia? Eu sempre gostei da casa bagunçada que a gente curta. Não faço questão. Um lugar arrumadinho é gostoso? Mas teve muitas vezes de eu falar assim, não vai arrumar nada não, quero que fique com a gente. Larga meio bagunçadão aí que nós vamos bagunçar mais ainda. Ela fala, mas depois quem vai ter que arrumar eu? Não, depois a gente dá uma mãozinha, não dá nada, né? Mas nós estamos cultivando momentos preciosos. Os meus filhos, por que eles, até hoje, até o genro, nora, quer estar em casa? Porque é um lar, é um lugar prazeroso, é um lugar de amor. Entendeu? Você sabe como é que eu sou tão... Eu, quando fui montar o quartinho dos meninos, eu coloquei cama, tipo cama de noivo, sabe? Que eu pensei, quando os meninos casar, vai ter dia que eles vão dormir aqui em casa. Outro dia estava todo mundo dormindo lá em casa. Está tudo casado, estava todo mundo dormindo lá em casa. Isso não é uma delícia? Sim ou não? É uma delícia. Deixa eu perguntar para você, isso é uma riqueza? Isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza. Isso para mim não tem valor. E a gente curte. Sabe por quê? Meu pai era fazendeiro. Teve época de meu pai ter várias fazendas, mas eu chorar de saudade do meu pai. Eu botar o travesseiro no rosto e chorar e perguntar para minha mãe se meu pai não volta mais para casa. Porque o meu pai passava 90, 120 dias, que ele estava formando fazenda e formando nova família. Eram as duas coisas juntas. Entendeu? Estava formando fazenda e formando famílias. Desbravando matas. Literal. Entendeu? Então, isso trouxe muita dor, muito sofrimento. Você vê, eu contei para vocês, eu levei minha mãe numa fazenda nossa, eu falei, e aí mãe, saudade? Ela falou, nenhuma. Olha que coisa. Lugar bonito, um lugar... Eu falei, mãe, saudade? Nenhuma, meu filho, nenhuma. Eu falei, de verdade? Nenhuma lembrancinha gostosa assim? Ela falou assim, nenhuma. Estou aqui, estou só passando, mas não tenho nenhuma boa lembrança. Porque nessa época ela não era feliz. Tinha posses, tinha dinheiro? Tinha, mas não tinha felicidade. Tem sentido isso? Sim ou não? Não.
Você pode morar numa casa poderosa, uma casa linda demais, mas não curtir. E por que você não curte? Por quê? Porque não tem paz, não tem união, não tem amor. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, o que eu quero deixar de memórias? Eu falei para vocês essa semana, estou aqui quase pregando de terça-feira já, né? Eu falei essa coisa, ó, você vê, meu genro e a minha nora, queridos, só a influência da nossa vida, do nosso casamento influenciou eles. Eles aprenderam tanto e hoje a gente colhe o benefício disso. A gente colhe o fruto disso. Diga comigo, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Diga, medita nele, dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso. O que está escrito ali? Em tudo, tudo que fizer. Sabe, é tudo que você fizer. Você vai ter sucesso em tudo, com base no quê? Relembre os termos dessa lei, medita nele. Ele vai trazer sucesso para a tua vida. Ele vai trazer sucesso. É uma coisa fácil? Não, precisa de fé para isso. Precisa de fé. A fé vai fazer você relembrar, ler, meditar. Aí vem, esta é a minha ordem. Diga comigo, seja forte, não tenha medo, diga não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Não é lindo isso? Não é poderoso isso? Josué precisava ser diligente na palavra, observando as instruções, é a mesma coisa que precisa acontecer conosco. Instruções morais e espirituais. A obediência, ela revela a fé. Ou o que determina, a fé é o que determina um indivíduo ou uma geração inteira. É isso. É a fé. Se beneficiará da fidelidade de Deus o cumprimento da promessa mediante a fé. A palavra vai se cumprir mediante a fé. Então, por isso, tudo começa aqui, ó. Você sabe que eu falava para uma pessoa esses dias, né? Tudo nessa vida são batalhas, são lutas. Quando você entra num processo de dificuldade econômica, falência, você não luta para recuperar, se levantar e recuperar, se recuperar financeiramente, recuperar o seu negócio, recuperar a empresa, não é assim? Precisa das duas coisas, precisa oração e ação. Para recuperar uma empresa, precisa de oração e ação. Precisa de um conjunto de atitudes. Só um conjunto de ação vai resolver? Eu não acredito que vai resolver, mas é bom, importante. Só oração vai resolver? Não, só oração também não. Então, é oração e ação. Tem que agir uma série de coisas, tem que identificar onde estão os problemas, tem que identificar quais são os pontos que você vai atuar, tem que diminuir gasto, tem que diminuir despesa, tem que cortar, tem que aumentar o faturamento, tem que aumentar a receita, tem que se levantar. E para recuperar a vida conjugal, como é que faz? Eu dizia isso para uma pessoa agora esses dias. Eu dizia, você sabe como recuperar um negócio?
E como a gente faz para recuperar um casamento? Porque quando a gente quer recuperar a vida financeira, não tem que fazer o que tem que ser feito? Sim ou não? É um conjunto, não adianta ficar escolhendo, não. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que arregaçar as mangas, tem que passar por cima, tem que passar por cima do orgulho, tem que passar por cima da vergonha, tem que passar por cima do eu, tem que dar a cara, tem que ser forte, tem que ser corajoso e tem que fazer o que tem que ser feito. Conjunto de ações. O tempo do maná já foi, meu filho, não vai cair do céu, não. E nas demais áreas, como a conjugal, como é que faz? Não é a mesma coisa? Sim ou não? Mesma coisa. Nós temos falado muito sobre isso. Você fala para o seu marido, você fala para a sua esposa que você ama ele? Ah, bicho, eu não aprendi isso. Aprenda agora. A vida não é aprendizado? Sim ou não? Não é? Vida não é um aprendizado? Nós não estamos num aprendizado constante? Diga, eu te amo. Você diz que precisa? Não, bispo, eu não digo que precisa, mas eu estou gritando dentro. A gente precisa falar. A gente diz que ama os filhos? Não, bispo, eu não fui criado falando que eu amo, eu não sei falar. Oh, meu Deus, vamos aprender com Deus. Vamos aprender com a palavra. Meu povo tem sido destruído. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E conhecimento sem aplicação, meu filho, não serve para nada. Aí a gente fala assim, eu tenho fé em Deus, e daí? O diabo também tem. Você sabe disso ou não? Que tipo de fé eu quero? A fé. Porque o diabo treme, estremece, a Bíblia diz. Mas ele obedece? Sim ou não? Então eu não quero a fé dos demônios. Você acha que o diabo não conhece a Bíblia melhor do que eu e você? Sim ou não? Se ele sentar comigo, ele dá um show de Bíblia. Ele vai dar um show de teologia. Mas ele obedece? Não. Então eu não quero a fé dos demônios. O que é o pecado original? O orgulho. Eu não quero essa praga dentro de mim. Eu não quero esse lixo dentro de mim. Quem quer vencer tem que ser assim, filho. Viu? Quem quer vencer tem que ser assim. Quer vencer? Tem que comer o carneiro, cabeça, perna e vísceras bem temperadinho, com ervas amargas. Engole e vai embora. Engole e vai embora, meu filho. Está chegando o tempo de você chegar na terra prometida e fazer um bom churrasco. Não é? A hora que você estiver na terra prometida, você vai fazer seu churrasco, você vai matar o novilho que você quer. Você vai matar o boi que você quiser, você vai comer o churrasco que você quiser. Vai ter do bom e do melhor. Então, come o que tem que comer, para sair da escravidão, para sair do Egito, da vergonha, da humilhação. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Você sabe, bispo, o senhor fez uma mistura de palavra aí, né? Ah, Deus sabe. Deus sabe. Eu estou assim, né? Fala, Jesus. Deus sabe. Sabe por quê? Tem muita gente olhando só para o lado que lhe é conveniente. Só olhando para a parte, eu quero dinheiro. Eu quero tudo. Você pode ter tudo. Não é só dinheiro. Você pode ter tudo. A promessa é feita, mas Deus espera a cooperação do seu povo.
crendo em todo o tempo fielmente. Deixa eu ler uma coisa para vocês. Dá as referências, por favor. Lê aqui, por favor. Diga comigo: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Diga, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, diga comigo, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Sabe o que acontece quando você faz isso? Só está fortalecendo a primeira leitura. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá o fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Diga comigo, tudo quanto realiza, o que acontece? Prospera. Tudo quanto realiza, prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. O ímpio, a hora que passa um vento forte, você vê assim, foi embora, como a palha. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. E mais, olha o que diz: assim diz o Senhor, diga comigo, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como o arbusto solitário no deserto. Maldito é o homem que confia, quando confia é o seguinte: bispo, eu não posso confiar nas pessoas? Não, não é nesse sentido. É a pessoa que coloca a sua confiança de vitória, de sucesso, em pessoas. E também se apoia na força humana, na sua capacidade humana. Ele será como o arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Diga comigo, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estende até as correntes de água, não se incomoda com calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. O que mostra isso aqui? O que é o princípio da sabedoria? Temer a Deus, temer e obedecê-lo. O caminho da sabedoria triunfará sempre, nos leva ao triunfo. Os justos não se permitem ser influenciados pelos ímpios, por isso são bem-sucedidos em absolutamente tudo. Há um contraste entre insensatez de confiar no homem, na força do braço, e a sabedoria de confiar no Senhor em todo o tempo. Há um contraste aí. Confiança é a atitude do coração, que resulta em obediência, que resulta em vitória. O Salmo 1 é a porta de entrada é o primeiro livro do livro de Salmos.
É a porta de entrada dos Salmos. Você viu como começa? E já mostra o que funciona e sempre funcionará. É o ponto de partida. É ter o prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite. É não andar segundo o conselho dos ímpios, não imitar a conduta de pecadores, mas antes ter o prazer na lei do Senhor. Por isso que diz, feliz, bem-aventurado, bendito e maldito, os versículos que nós lemos. Todo dia nós estamos dando algum passo, né? Todos os dias. E a pergunta é, por fé, na direção da fé, ou não? Todos os dias nós estamos dando passos. Todos os dias. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos, olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Diga comigo, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se, percorra essa terra, no seu comprimento e na sua largura. Diga comigo, porque eu a darei a você. Não precisa de fé? Não precisa de fé para ir lá e dar os passos de fé, pisar? Aqui, quando Deus deu a terra a Abraão e seus descendentes, Deus mandou olhar e pisar nela. Olhe e pise, andar, dar passos de fé, em todas as direções dela. Cada centímetro que ele pisou foi dado aos seus descendentes, em obediência, porque a Bíblia diz que tudo que Moisés mandou, Josué fez, rigorosamente. Lá na frente Deus deixa claro para Josué que todo lugar, né, que ele pisasse, ele daria, mas tinha que pisar. Tinha que pisar. Nós começamos, no caminhar, no pisar. Isso é fé. Por isso, tira essas coisas menores, que muitas vezes vai roubando a autoridade de vocês, vai roubando a convicção. Deus quer abençoar, Deus quer dar direções, Deus quer que você pise, dê passos de fé, porque aonde você pisar, milagrosamente, Deus vai derramar de um fluir sobre a tua vida, fazendo as coisas fluírem a teu favor, Deus te abençoando, Deus dando posse, Deus tirando, desapossando coisas que hoje estão na mão de ímpios, para colocar nas suas mãos. O último versículo que eu vou ler para você, diz assim, Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse, você já é bem idoso, diga comigo, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Então, meu filho, levanta, tem muita coisa para você conquistar ainda. Tem muita coisa. Vai lá, pisa, avance. Eles avançaram muito, conquistaram, mas o Senhor encoraja Josué a não parar. Você vê que não tem limites, né? Você já está velho, mas ainda tem terra para possuir. Tem coisas ainda para conquistar, meu filho. Isso é incrível. Você vê que coisa linda, você vê que não tem idade, Deus está renovando. Você está velho, mas ainda não pisou, não avançou, não possuiu tudo que eu tenho para vocês. É o que Deus está falando para você hoje. Ô bispo, eu já passei da idade. Você está velho já? Então é com você que Deus está falando. Viu? E jovem ainda, meu Deus, tem quanto para conquistar ainda? Quanto? Vocês não viram tudo que Deus ainda vai fazer.
Feche os seus olhos, por favor. Tem a mensagem para vocês, é justamente essa. Vocês ainda não viveram tudo o que determinei para vocês. Ainda tenho mais muita terra. Tem muita bênção que ainda não viveram e não tocaram. A palavra do Espírito Santo é: vamos nos levantar e pisar, avançar, dê os passos de fé. Deus tem muito mais para você. Não basta Ele dar, temos que crer, pisar, tomar o que é nosso. Diga assim: eu tenho muito ainda, tem muita terra esperando para ser conquistada. Então levante-se e vá, pise, e Deus te honrará. Tem muita coisa para ser conquistada. Pisa lá, começa a tomar posse. Faz igual Abraão, vai ungir, vai consagrar o lugar. Não tem diferença do que aconteceu com eles. O que é que eles receberam primeiro? Promessas. Eles acreditaram em quê? Promessas. E nós acreditamos em quê? Promessas. O que é que Deus disse a Abraão? Sai para um lugar que eu te mostrarei. Quando ele chegou lá, o Senhor diz: eu darei a você e a sua descendência. Era o quê? Promessas. O que ele disse a Josué? Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu darei a você, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O que é isso? Promessas. Nós temos promessas. Eles creram nas promessas. E Deus está falando com você aqui hoje. Ainda há muito a ser conquistado. Viu? Levante-se. Vai pisar. Vai dar seus passos de fé. Vai lá, pisa na terra. Anda na largura, no comprimento. Pisa, consagra. Toma posse. Porque Deus vai dar a você. Deus vai realizar coisas estrondosas na tua vida. Você ainda não viveu tudo que Deus tem para você. Você ainda não alcançou. Ainda há muita terra, há muito território para ser conquistado. Agora, no ato de fé, se levante no Espírito e se levante na fé e diga: eu estou me levantando aqui hoje, eu vou tomar posse do que é meu. Eu creio nessas promessas. Diga a Deus: eu creio nessas promessas, Senhor. Eu creio, eu vou começar a dar os meus passos de fé. Eu vou começar a pisar na minha terra. O que é que você quer? Aonde você quer? O que é que você quer conquistar? Qual é a terra? Qual é o lugar que você quer conquistar? Vai lá pisar, vai lá tomar posse, vai lá consagrar, vai e diga a Deus: Senhor, é aqui, eu piso nessa terra, eu creio nessa terra, eu creio nessa promessa. Quando Josué achou que já tinha conquistado muito, o Senhor disse: não, meu filho, não, ainda há muito. Ainda há muito a conquistar, ainda há muita terra para conquistar. Se levante em nome de Jesus, creia e diga: é agora que eu vou começar, é agora que eu vou começar a crescer, é agora que eu vou começar a conquistar, é agora que eu vou prosperar, é agora, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu estou só no começo. Eu estou só no começo de uma jornada de sucesso. Eu estou só no começo de uma jornada de abundância. Eu estou só no começo. Em nome de Jesus. Isso, diga, declare. Declare. Aonde eu entrar, aonde eu pisar. Aonde eu pisar com a planta dos meus pés. Aonde eu pisar, esse lugar será meu. Todo lugar que eu pisar, em nome de Jesus, Deus vai te dirigir no caminho.
Deus vai te dirigir na jornada. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Se levante, acredite, tem coisas grandiosas vindo por aí, viu? Tem coisas grandiosas, tem coisas poderosas vindo. Acredite, é preciso dar passos de fé, é preciso dar passos de fé, é preciso crer, é preciso tomar posse, é preciso ir lá, é preciso pisar. É incrível. Você está velho, mas ainda você não pisou, você não avançou, você não conquistou tudo que eu tenho para você. Vocês não viveram tudo que eu determinei. Ainda tenho mais, muita terra, muita bênção, que ainda não viveram, não tocaram. Creia, deixa entrar no teu espírito e diga a Deus: Senhor, eu acredito, eu creio, porque o Senhor é dono de tudo quanto há nos céus e na terra. Me capacita, Senhor. Coragem, coragem, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Não aparta da tua boca, não aparta a palavra da tua boca, relembra dela, relembra cada palavra, não aparta da tua boca, não aparta. Vai, vai, vai pisar, vai pisar, vai conquistar, vai dar passos de fé, vai consagrar. Levante-se, 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 vai na fé. Levanta, 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 vai. Se fique com teus olhos fechados. Josué já tinha avançado muito, conquistado muito, mas o Senhor o encoraja a não parar. E vem e diz a ele: você está velho, mas ainda há terra para possuir. Você está velho, mas ainda não pisou, não avançou, não possuiu tudo que eu tenho para você, ou para vocês. Vocês não viveram tudo que eu determinei para vocês. É o que Deus está falando para você hoje. Ainda tenho mais, muita terra, muita bênção que não viveram e não tocaram. Vamos nos levantar e pisar, avançar, dar os passos de fé. Deus tem muito mais. Não basta Ele dar, nós temos que crer e pisar. Está entendendo? Não basta Ele dar, nós temos que crer e pisar, tomar posse do que é nosso. Ele diz: eu tenho muito ainda, tem muita terra esperando para ser conquistada. Levante-se, vá, pise, e Deus, Ele vai te honrar. Cada lugar que você chegar,
Consagra esse lugar e invoca o nome do Senhor nesse lugar. Invoca o Senhor na tua casa, invoca o Senhor na sua empresa. Invoca o Senhor aonde você quer conquistar. Levanta um altar. Pisa nesses lugares. Querido, às vezes a gente sabe aonde a gente quer chegar, às vezes a gente não sabe aonde a gente quer chegar. É Deus que vai nos conduzindo. A gente só precisa sair na fé, confiando em Deus. E no caminho Ele vai mostrando. Ele vai conduzindo. Bendita a hora que Abraão saiu pela fé. Mas tem uma coisa linda no que você ouviu hoje. Onde o pai de Abraão nunca conseguiu chegar, Abraão chegou. E a descendência dele chegou. Chegou. Conquistou. Se tornaram herdeiros. Saia daqui com esse espírito hoje. Que é a mensagem que Deus deixa para você. Tem muito mais a conquistar. Só que não basta Ele dar. Temos que crer e pisar. Vai lá pisar. Eu abençoo a tua vida. Levanta a tua mão, por favor. Eu oro com você e abençoo. Se encha de força, se encha de coragem. Se encha desse espírito e dessa unção. Que essa unção seja derramada sobre a tua vida. E que você vá e pise. Ainda há muito a ser conquistado. Pise e toma posse. Não aparta da tua boca o livro da lei. Não aparta a palavra. Declara a palavra. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu propósito. E eu determino em nome do Senhor Jesus um final de ano estrondoso, glorioso. E que você entre em 2022 colhendo bênçãos estrondosas, poderosas, incríveis e sobrenaturais. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Dê para Jesus uma salva de palmas.